Nesse vídeo eu falarei sobre o tratamento das dores relacionadas ao câncer de pâncreas. Lembrando que esse canal fala sobre os principais diagnósticos e tratamentos relacionados a dores crônicas. Então, se você tem interesse sobre esse assunto, considere se inscrever. E se você gostar desse conteúdo, curta e compartilhe esse vídeo, porque isso ajuda a fazer com que essas informações cheguem ao maior número possível de pessoas. Vamos começar então falando sobre o câncer de pâncreas, que é um câncer bastante agressivo e incomum. Ele representa então 1% de todos os cânceres do mundo e do Brasil, mas, por sua vez, representa 5% de todas as mortes relacionadas ao câncer, porque ele é mais agressivo do que a maioria. O tratamento do paciente com câncer de pâncreas, ele é fundamentalmente a cirurgia quando o diagnóstico é precoce, associado à quimioterapia e, em alguns casos, à radioterapia. E o que acontece? O câncer de pâncreas, ele causa muita dor. Por quê? Porque ele tem a característica de invadir alguns nervos e isso vai gerar dores, principalmente na região do abdômen alto, na parte alta do abdômen e também na região lombar. Uma dor que a gente costuma dizer que é em faixa. Como que funciona o tratamento desse tipo de dor? O tratamento desse tipo de dor é feito de acordo com a escada analgésica proposta pela Organização Mundial de Saúde na década de 80. Então, usualmente, inicialmente, obviamente, a gente vai tratar a causa específica, que no caso é o câncer, e isso é o papel do oncologista e eventualmente do cirurgião. Como eu disse anteriormente, cirurgia quando possível, quimioterapia, eventualmente radioterapia. Agora, a dor, nós vamos tratar em etapas, de acordo com a intensidade da dor. De modo que quando a dor é leve, analgésicos simples, alguns anti-inflamatórios e medicamentos que nós chamamos de adjuvantes, como alguns anticonvulsivantes e eventualmente corticoides. Quando a dor é moderada, nós associamos então o que nós chamamos de opioides fracos, como o tramadol ou eventualmente a codeína. Quando a dor se intensifica, opioides fortes, como a morfina ou os seus derivados, Restiva, Durogesic, que é o fentanil, metadona, entre outros. E quando a dor não melhora com nada, nós vamos lançar mão então dos procedimentos intervencionistas que tem o objetivo, então, de controlar dores mais graves. Falando um pouco sobre as medicações mais fortes que nós temos à disposição para o controle dessas dores antes de partirmos para o tratamento intervencionistas, principalmente da classe dos opioides, representados classicamente pela morfina e seus derivados, como a metadona, a buprenorfina, o fentanil, o tapentadol. Nós temos várias formas de administrar essas medicações, cada uma tem a sua forma. Temos a forma via oral, obviamente através de cápsulas e comprimidos. Nós temos a via transdérmica, que é um adesivo que é colado não na região da dor, mas no tórax, que vai ser absorvido pela corrente sanguínea. Nós temos a forma injetável na veia, num soro, por exemplo, e eventualmente no paciente internado nós temos a possibilidade de algo chamado de PCA, que vem do inglês analgesia controlada pelo paciente, onde controlamos uma bomba de medicamentos que injeta medicamento na veia do paciente e o paciente fica com um dispositivo que ele pode acionar caso a dor piore. Então, nos casos onde os medicamentos não dão conta do recado ou eventualmente quando eles estão trazendo muitos efeitos colaterais, nós pensamos então em dar o passo além, que são esses procedimentos minimamente invasivos. Para o paciente com câncer de pâncreas, eu chamo a atenção para dois procedimentos. Um seria o bloqueio ou neurólise dos nervos esplâncnicos ou do plexo celíaco, e o outro seria a bomba de infusão de medicamentos, e eu vou falar sobre os dois na sequência. Então aqui nós estamos vendo o próprio órgão, o pâncreas, e nós temos vários nervos que são responsáveis então pela sensibilidade do pâncreas. Então esses nervos são chamados de nervos esplâncnicos, que eles saem aqui da coluna e vêm diretamente para o órgão. Nós conseguimos colocar algumas agulhas ao lado desses nervos chamados nervos esplâncnicos. Usualmente a gente faz isso guiados por raio-x digital no centro cirúrgico
com o paciente sob sedação, como se fosse uma endoscopia. Através dessa agulha nós temos então várias possibilidades. A primeira possibilidade seria a injeção de uma substância anestésica que iniba esta região, esses nervos, diminuindo a dor. A outra possibilidade é a injeção de um medicamento chamado fenol ou álcool, que vai inutilizar, vai neutralizar esses nervos. E a última opção seria a aplicação de uma radiofrequência, uma corrente elétrica, cujo objetivo é também inativar através da temperatura esses nervos. Esse é um procedimento que tem uma alta taxa de eficácia no controle das dores do paciente com câncer de pâncreas. Quando isso não resolve, porque a doença está um pouquinho mais avançada ou muito mais avançada, nós ainda temos a opção da bomba de infusão de medicamentos. O procedimento da bomba de infusão é feito também no centro cirúrgico. Nós colocamos um catéter na região da coluna próximo aos nervos que inervam o pâncreas. Nós ligamos esse catéter a um reservatório que fica debaixo da pele do paciente, que fica então emitindo medicamentos 24 horas por dia através do catéter. Essas medicações, quando infundidas na região da coluna, muito próxima aos nervos, usualmente têm potência que chega a ser 300 vezes maior do que os medicamentos administrados pela via oral e com menos efeitos colaterais. Esse reservatório, que nós temos de 20 a 40 ml, ele é controlado por um computador externo que a gente se comunica através de um Bluetooth, e quando essa medicação acaba, nós preenchemos esse reservatório através de uma punção através da pele, mantendo essa configuração com este computador. Existem vários estudos que mostram que o tratamento invasivo das dores crônicas no paciente com câncer de pâncreas não só, obviamente, melhora a qualidade de vida do paciente, mas também tem o potencial de aumentar o tempo de vida do paciente. Obviamente que não tem um efeito no câncer em si, mas o paciente com menos dor, ele caminha mais, ele tem atividades maiores e ele tem menos complicações clínicas, como trombose das pernas, como constipação, eventualmente pneumonia, entre outros. Então é muito importante que você converse com o seu oncologista para saber de todas as opções para o tratamento da dor.